Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aí, galerinha. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 6.1. Ó, eu sei que vocês receberam o material aí, vai acompanhando, vai sublinhando umas palavrinhas que durante a explicação podem... Professor, não fez muito sentido para mim não, mas nós vamos ter a nossa revisão, tá? Assim que eu terminar essa aula 6.1, nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, e nesse momento... pode pedir para o professor presencial entrar em contato e falar, pelo amor de Deus, professor, explica aquilo ali que ele não entendeu. Eu volto ao assunto, tá bom? Vamos lá com calma? Então vamos lá, meu diretor, joga na tela. Aula 6.1, aqui. O que nós vamos ver na aula, professor? Duas coisas, pessoal. Nessa aula 6.1, nós vamos falar sobre mutação e aberrações cromossômicas. Só que dentro de mutação, nós temos alguns subtópicos. Nós temos uma introdução, vamos explicar o que é mutação, quais são as características do processo mutacional e os tipos de mutação, tá bom? Tem tipos. Depois nós vamos falar, quando ocorrem as mutações, podem ocorrer de que forma e quais são esses tipos de ocorrência? Para mim, meu diretor, professor, qual é a importância de sabermos os tipos da mutação e como elas ocorrem? Como e onde? Nós vamos ver que existem mutações que nós denominamos como mutações cromossômicas, genômicas, e tem as mutações pontuais, de substituição, de troca. Dependendo do tipo de mutação, eu vou ter uma expressão daquela mutação, que a gente fala que é uma doença, doenças genéticas. E sabendo o tipo, então, vai ter uma intensidade diferente. Como assim? Existem dois, por exemplo, a gente vai observar que a mesma mutação, ela pode provocar sintomatologias diferentes por causa da intensidade. Por isso que a gente tem que saber a característica e o tipo e como ela ocorreu, a ocorrência, como, porque isso muda mesmo. Duas pessoas têm uma mesma mutação, mas a expressão, a sintomatologia são diferentes. Então, o diagnóstico é muito importante para saber que tipo é, para que tenha uma interferência medicamentosa eficiente. Não para curar, mas para dar uma vida melhor para aquele indivíduo. Tá bom? Então vamos lá, galerinha? Meu diretor, na tela. Olha aí. Primeiro, vamos para a parte da introdução, introducional. Meu Deus, essa palavra existe? Introducional? Não sei, estou ficando... Não sei. Eu tenho distúrbios, colega. Eu tenho. Olha aí. O que são mutações? Mutações cromossômicas estrutural. Pessoal, lembram? Nós temos quantos cromossomos? 46 cromossomos. 22 pares dele, ou 44 cromossomos, têm as informações iguais para homem e para mulher. Somente um par, 23º, é diferente, é sexual. Então, as mutações, quando são estruturais, elas podem provocar alteração na estrutura do cromossomo, podendo ocasionar a perda do gene. Se perder o gene, a leitura durante a duplicação vai sair errada. Tá vendo esse cromossomo? Esse cromossomo que a gente está vendo com uma coisinha amarela? É o gene. Esse gene, se ele sair,
Se ele sumir, vai dar caca, cara. Porque tem uma informação ali. E também pode ocorrer uma muito nervoso. Pode ocorrer uma deleção, duplicação, translocação e inversão nesse gene. Então, isso é estrutural. Vamos entender? Vamos, professor. Aí, ó. Mutações estruturais são deficiência ou são deleções. Quando ocorre a perda de um pedaço do cromossomo como consequência dessa perda do gene. Exemplo, eu tenho um cromossomo aqui, pessoal. Olha aqui, ó, esse cromossomo. Quantos genes ele tem? Ele tem é um exemplo. Ele tem 2, 3 genes, representado pelas letras A, B e C na parte superior da cromátide. Aí aqui eu tenho o centrômero. E na parte inferior eu tenho o 4º, o 5º e o 6º e o 7º genes. Na parte inferior da cromátide. Quando for realizado a duplicação, pode ocorrer o quê? A perda. Pode ocorrer o quê? A deleção de um desses genes. Nesse caso, nós estamos observando que sumiu o quê? O primeiro gene, mas podia ter sido o segundo, podia ter sido o terceiro, ou da parte inferior ou da parte superior. Quando isso acontece, sumir pode acarretar uma deficiência, dependendo, meus queridos, se for a retirada total ou parcial desse gene. Meu diretor, back with me. Falei errado. Se a professora de inglês ouvir isso, ela vai, não é back with me, volta comigo. Tá certo, português, né? Volta comigo. Mas eu poderia ter falado assim, ó, back to me, volta para mim. Não sei se agora... Eu sou meio burrão, mas tudo bem. Olha lá, é que eu parei para pensar no que eu falei. É back with me, volta comigo. Mas não é para o meu diretor voltar comigo, porque nós nunca nos separamos. Então é back to me, volta para mim. Mas volta para mim porque ele foi embora, ixi. Meus queridos, perdão, vamos voltar à aula? Vamos. Aumenta a tela. Não, fica aí, meu diretor. Olha só. Meu amado. O professor estava falando do quê? Da deleção. Tudo bem? Deleção é a perda, vai perder um desses genes aqui, durante o processo de duplicação. Aqui nós vimos o quê? Qual foi o gene que sumiu? O primeiro, o A. Só que aí eu estava falando para vocês que essa perda do pedaço, pode ser um pedaço ou pode ser um gene total. Nesse caso, foi um gene total. Né? Podia ter sido a metade dele. Tem importância, professor? Tem importância. Porque, exemplo, vamos transpor para nós? Vamos transpor? Exemplo. Isso é denominado de deleção. Quando é a retirada total do gene, uma deleção. Em nós, seres humanos, existe uma proteína chamada proteína Duff. Algumas populações não têm essa proteína. Ela é deletada do gene. E aí, professor? Não morre, não? Depende. Depende da proteína que é deletada e da sua importância. Nessa pessoa. Entre outras coisas, quem não tem a proteína Duff não tem uma porta de entrada. Uma porta de entrada para um patógeno. Estudos genéticos nos demonstram que pessoas, claro, não é só uma proteína, que pessoas que não têm
o gene DUF, são assintomáticos quando apresentam em seu sistema o vírus do HIV. Quer dizer, eles portam o vírus, mas não desenvolvem a doença. É claro que não é só por causa de uma proteína, tem N fatores. Mas se observa que em pessoas que o gene, a proteína é ausente, tem uma predileção genética, uma proteção. Claro que em determinados casos, pode, se for uma outra proteína, dependendo da função dessa proteína. Eu estou mostrando para vocês que muitas vezes, quando a gente fala de mutação, porque é uma mutação, ela é colocada, essa mutação na população, ela é posta a verificar a sua eficiência. Nesse caso, protege, impede o desenvolvimento de uma determinada doença. Isso é um exemplo que eu estou transpondo. A importância da gente descobrir essas mutações, a importância das mutações, porque muitas vezes é ensinado, é construído com nossos estudantes que mutação é uma coisa ruim. Não, mutação é uma coisa muito boa quando acontece. E quando ela é colocada para a seleção natural na população, ela sobrepõe dependendo da pressão do meio. Ela se fixa naquela população. E, por exemplo, professor, eu caso com uma mulher e se essa mulher for DUF negativo, quer dizer, ela tem uma mutação de deleção, eu vou ficar protegido com AIDS? Não. Desenvolver AIDS é a doença. Não, os seus filhos. Se o gene que tem a proteína, a mãe passar para o filho. Se você passar, não adiantou nada. Claro que não é bem assim, a gente vai ver nas nossas aulas como isso acontece. Tá? Então, algumas mutações, elas vêm para favorecer. Isso é o exemplo que eu estou dando em animais. E vegetais, professor, existe? Existe, gente. Claro que isso acontece com eventos aleatórios. Mas quando a gente fala de vegetal, quando nós falamos de ferramentas genéticas, de biotecnologia, a gente pode suprimir um gene de um vegetal, deletar, retirar ou suprimir. Ele fica lá, mas suprimido. Ou nós podemos adicionar para que ele tenha ele tenha uma suscetibilidade maior ou menor, uma tolerância maior ou menor a uma determinada praga, a um determinado processo do solo, estou falando de vegetal. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando nós estudamos mutações, nós empregamos um evento que acontece naturalmente, nós empregamos essa informação em benefício da humanidade, em melhorar o potencial de desenvolvimento e produção de soja, milho, melhorar o desenvolvimento dos animais, melhorar o desenvolvimento de produtos farmacêuticos geneticamente potencializados. Esse é o termo correto. Exemplo, a insulina, que é produzida com conhecimento genético para favorecer pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, que é utilizada a ferramenta genética, câncer, para suprimir gene que desenvolve câncer. Isso com conhecimento que tem, para saber como acontece as mutações. Então, essa é uma mutação que a gente vê por deleção. Ela pode ser total, retirada total do gene, ou parcial. Mas tem as mutações que são a inserção, é quando inserem um gene. Professor, essas mutações ocorrem quando? Divisão celular, dentro do processo de divisão celular. Elas são somáticas quando acontece em mim, mas eu não transmito para os meus descendentes. Ou quando acontece em sexual, quando acontece lá na meiose. Tá bom? Meu diretor, aumenta a tela. Também pode ser por duplicação. O que aconteceu aí, professor? Tá vendo o gene? Desculpa, tá vendo
o cromossomo, esse cromossomo, ele vai se duplicar. E aí nós temos a parte superior e a parte inferior da cromátide do cromossomo. E constituído por genes. O que eu observo? Que aconteceu uma duplicação do gene. E galera, essa duplicação, ela pode ser sequencial. Mas aqui não foi. Duplicou o quê, professor? Ah, não, desculpa. Ocorreu a duplicação do gene. Então aqui, ó, ocorreu a duplicação do gene D e a duplicação do gene E. Ó, duplicou. Professor, pode ser uma só? Pode. Poderia ter ocorrido a duplicação de um único gene, mas aí ocorreu a duplicação de dois ao mesmo tempo. Ocorreu a duplicação de dois ao mesmo tempo. Que importância é essa? Para mim, meu diretor, quando acontece a duplicação, por exemplo, podia ter acontecido a duplicação só de um. Aconteceu de dois. A duplicação, quando ela ocorre sequenciadamente, dependendo do tamanho, a intensidade do efeito é maior. Fica mais Pô, a intensidade do efeito é maior, é dose, Jefferson. Desculpa aí, meus estudantes. A intensidade do efeito, é óbvio. O efeito, a sintomatologia é mais expressiva. E alguns chamam de Thunder. Existem algumas doenças genéticas que é em Thunder. Huntington é uma doença, nós vamos ver lá na frente. Eu estou transpondo a importância de a gente estudar genética, porque, professor, olha uma coisa, alguns vão falar bizarro, eu acho tão, olha, eu estou chegando em arrepio. É muito importante quando a gente estuda genética, que quando isso aqui é um evento que acontece natural, tem uma doença, uma mutação chamada uma mutação Huntington. Huntington, depois a gente vai ver. Ela é em Thunder, são repetições, e dependendo do tamanho da repetição, a doença é muito severa, assim, o sintoma é severo. Mas aí, claro, você tendo um diagnóstico, né? Por isso que algumas doenças genéticas, pessoal, ela é mais intensa ou menos intensa em alguns indivíduos. Claro, depende da mutação que ocorreu. Mas, professor, ó, já mostrei um lado ruim da mutação. Que esse Huntington é um lado ruim. Diferente da deleção. Mas eu mostrei o lado bom da deleção. Bom ou ruim, galera? Isso depende do quê? Da seleção natural que a gente vai ver lá na frente. O que é importante nessa? Uai, professor, um tipo de mutação dessa, quando você altera algo laboratorialmente, cara, eu estou falando errado demais, laboratorialmente, você pode realizar cruzamentos genéticos em vegetais, fazendo com que ocorra essa mutação. E você quer que determinado gene se expresse com uma intensidade maior. E para se expressar com essa intensidade maior, então você tem um produto, por exemplo, uma oleaginosa. Se acontecer uma mutação que permita ocorrer uma intensificação na produção de um determinado óleo essencial, caramba! Por isso que alguns vegetais produzem uma quantidade de óleo maior que outro. É uma condição genética. Meu diretor, aumenta aí. Eu só tenho que apresentar as mutações. Depois a gente faz a aula. Tem mutação por translocação. O que é uma mutação por translocação? Translocação, pessoal, olha aqui o gene, ó, o par. Ó, eu tenho esse gene, eu tenho esse cromossomo e esse outro cromossomo. Ele vai ocorrer uma duplicação aqui, e aí a gente vê que ocorreu uma translocação, quando ocorre a troca de pedaço entre cromossomos não homólogos.
Então, o outro par do cromossomo desse está em outro lugar, que tem o A, o B, o C, o D, o E e o F, está aqui. E esse cromossomo tem o seu par, o seu homólogo. O que aconteceu? Durante o processo de migração da divisão celular ocorre um crossing, uma sobreposição de cromátide. E o que aconteceu? Translocou o gene que pertence ao cromossomo 2, o gene QR, foi para onde, professor? Para o cromossomo 1. Está aqui o cromossomo 1. E o gene FG do cromossomo 1 foi para o cromossomo 2. Está aqui ele, ó. Professor, para mim, isso nós vamos observar. O que importa eu saber de translocação? Qualidade de vida, meu querido. Ou, antigamente, na minha época, que faz tempo, na minha época, existiam, graças a Deus não existem mais, os Downs, síndrome de Down, pessoas que eram negligenciadas. Quando se teve um estudo de mutação, observou-se que Down não é tudo igual. Existem uns Downs clássicos, existem uns Downs mosaicos e os Downs por translocação. Quem descobriu foi Robertson. Então nós chamamos de translocação robertsoniana. Nós vamos ver isso lá na frente, quando nós chamamos das doenças. Eu estou mostrando para vocês que mutações, quando, por exemplo, uma mutação Down, nós vamos ver que existe o Down clássico, que é a trissomia do 21. Existe o Down mosaico e o Down por translocação robertsoniana, que acontece entre o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Olha o conceito? Cromossomos o quê? Não homólogos. E que importante é isso? Qualidade de vida, porque o processo de intervenção medicamentosa, o tratamento médico para Down, translocação, é diferente de Down clássico, que é diferente de Down o quê? Mosaico. Pode não curar, mas a qualidade de vida pela interferência medicamentosa e assistência técnica melhora a vida do indivíduo com conhecimento dos tipos de mutações. Aumenta a tela, meu diretor. Inversão. Quando um pedaço ou quebra do cromossomo se solta e ocorre uma inversão. Professor, quando eu olho assim, qual foi a inversão? No gene DE. Invertiu. Olha aí, ó. Esse é o normal, vamos dizer normal, porque a gente nunca sabe o que é normal nessa vida. Aí ocorreu, pessoal, uma duplicação no processo meiótico e mitótico. Olha o que aconteceu com o gene E e D. Olha o que aconteceu. O gene E e D foi separado pelo C. O C, ele entrou aqui, ó, e jogou o D para cima e o E para baixo. Mas ficou no mesmo lugar. Na verdade, o que foi aconteceu? Uma troca, né, entre o C e o D. Então, chamamos de inversão. Claro que essas inversões podem ser maiores ou menores. Elas ocorrem, na sua grande maioria, nas extremidades, tá? Professor, características das mutações. São alterações do gene que vai produzir as proteínas. Por isso que, dependendo de como ocorre, quando ocorre, o sintoma é diferente. Proteína. Vem para mim, meu diretor. Você tem que lembrar comigo que nós estamos falando de material genético. O material genético, o DNA, tem a informação que é passada para o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro é traduzido para uma proteína. Essa proteína, vocês viram isso lá em fisiologia.
A proteína primária, secundária, terciária, quaternária, essa proteína ela pode ser estrutural ou enzimática. Que de acha isso, professor? Proteínas estruturais. Proteína estrutural, vou dar um exemplo do que é proteína estrutural. Exemplo, nós temos proteínas na membrana da nossa célula, que logo, célula, um monte de célula forma um tecido, vários tecidos formam um órgão, tem função de retirar sal, cloreto de sódio, dentro do processo fisiológico nosso. Como assim, professor? Uai, passa a língua quando tu corre. Aí, não tem sal, né? Salgado? O suor é salgado. Nós expelimos o suor pelos poros. Nós expelimos o suor pela urina. Então, o sal que sai, alguém tem que tirar ele. Tem uma proteína chamada CFTR. Depois a gente vai ver. Se acontecer alguma coisa com essa proteína, a forma com que o sal sai no nosso suor pode alterar. Ou sair muito, ou não sair muito. Ou nem sair. Tem 3 tipos. E isso causa uma doença chamada fibrose cística, que é negligenciada no nosso estado, a fibrose cística. Tem que ter uma atenção aos fibrocísticos, porque é muito grande a frequência de fibrocísticos no estado de Rondônia. Isso a gente vai ter uma aula mais tarde. Eu estou mostrando para vocês a importância do estudo de mutações, a frequência com que isso ocorre no estado de Rondônia. E dependendo de como essa mutação ocorre, eu tenho diferentes sintomatologias para uma mesma mutação. Aumenta a tela, meu diretor. Não, voltei não. É que eu estava explicando, eu estou meio doido. O que é uma proteína estrutural? É uma proteína. Lembra da fisiologia? A proteína de bomba de sódio e potássio? São as proteínas das membranas que permitem a entrada ou a saída de substâncias dentro da célula. A proteína do CFTR é uma dessas. Então ela é estrutural. Tudo bem? Ela só permite, ela faz com que ocorra a saída e entrada de substâncias nas células. Professores de biologia lá do 2º ano, até parece que eu não estou lá. Pede para eles explicarem direitinho. Lá no 2º ano vocês veem fisiologia, funcionamento. Né? Glândulas lacrimais, por que eu choro? Glândulas salivares, por que eu consigo salivar? Porque tem uma proteína que permite a entrada, a saída da saliva do sistema. Tudo bem? Isso é estrutural. E o que é enzimático, professor? São proteínas que realizam reações químicas. Aí, metabolismo. Então, existem doenças genéticas de ordem estrutural e de ordem enzimática. Erros inatos do metabolismo. Tudo de origem o quê? Lá do DNA. Que depende... Imagina, uma pessoa que tem a mutação tanto na proteína estrutural quanto na proteína enzimática, que envolve o metabolismo. Outra proteína estrutural, professor, diabetes. Nós temos a estrutura de uma proteína que permite a entrada e saída, quer dizer, disponibilidade ou não de açúcar no sangue. Hipo ou hiperglicemia. E outra, tem a proteína que faz com que esse açúcar quebre e se transforme em ATP. Se essa proteína, que é uma enzima, já não é estrutural, não tem capacidade de transformar glicose em ATP, é metabólico. Se a pessoa tiver as duas, ferrou. Então, quando a gente sabe a origem do processo mutacional, aonde aconteceu,
A intervenção do processo medicamentoso multiprofissional dá uma qualidade de sobrevida para o indivíduo. Outra, o que é mutação? Quando ocorre onde? Professor, quando a gente fala sobre questões mutacionais, vamos aqui. As mutações, se ocorrer somática em mim, eu já falei isso, vou só repetir. Quando acontece em mim, eu recebi do meu pai, morre comigo, porque está somático, no tecido somático. Agora, se for no tecido germinativo, nas minhas gônadas sexuais, no testículo, ou se acontecer nas gônadas sexuais da mulher, ela não morre, ou não é morrer, desculpa. Ela não sofre o efeito D, mas ela transmite para os seus descendentes. Então, pode ocorrer mutações, a pessoa pode ser um mutante, tanto no tecido autossômico quanto no sexual. E ferrou, a pessoa ferrou. Ela tanto tem a mutação e o efeito mutacional nela, quanto ela transmite. Só que aí tem um cálculo para saber a probabilidade de transmissão. Porque a pessoa pode ter a mutação nas células germinativas, ou homem, espermatozoide, mulher no ovário. Só que aí uma coisa é você transmitir, mas tem a probabilidade de expressar ou não. Aí a gente vai ver quando a gente chegar em probabilidades genéticas em relação às mutações. Meu diretor, aumenta a tela. Ó, tá aí, ó. Viu? Ou morre comigo, por exemplo, se eu tenho uma mutação recebeu do seu pai, aí o senhor não consegue fazer uma coisa, tipo, uma mutação, um tecido, tem um problema, um câncer, pode ser, é mutação, morre com o senhor. Mas o senhor, não está no senhor, o senhor não tem câncer de pele, não tem nada mutado, mas no seu espermatozoide tem, o senhor transmite para os seus filhos. Aí depende de quê? Se a sua mulher tem ou não também. Então existem mutações herdadas, tem a herdabilidade e o processo de transmissão. Nem tudo que é transmitido, não, tudo que é transmitido é herdado, mas nem tudo que é herdado é transmitido. De novo. Tudo que é transmitido é herdado. Exemplo, eu tive um intercurso sexual com a minha mulher e nós temos uma dessas mutações da nossa célula germinativa. Então, os espermatozoides e o óvulo encontram. Isso é o quê? Transmissão. Então, tudo que é transmitido, esse novo indivíduo herdou. Mas não é porque ele herdou, ele transmite. Tem que saber se vai ficar onde? Em células somáticas ou germinativas. E aí vocês têm que lembrar o processo de gastrulação, processo de formação dos folhetos embrionários. Isso é lá no segundo ano, vamos ter que resgatar essa informação. Então, tipos de mutação. Nós temos essas mutações chamadas de transversão e as mutações chamadas de transição. Transversão, purina, pirimidina, ou pirimidina e purina. É uma transversão. Quando eu tenho uma purina por uma pirimidina. Professor, o que são purinas e pirimidinas? Purinas é quando eu tenho um nucleotídeo que são dinucleados condensados. E quando eu tenho nucleotídeos mononucleados isolados? Gente, núcleo é isso aqui, ó. Isso é um núcleo. Outro núcleo, considerado núcleo. Então eu tenho timina, citosina, uracila.
Eu tenho um núcleo aqui e um núcleo aqui que formam quem? Adenina. Um núcleo aqui e um núcleo aqui que formam quem? Guanina. Só que a guanina e a adenina são dinucleadas, têm 2 núcleos condensadas, porque elas compartilham dupla ligação com as bases nitrogenadas. Já citosina, timina e uracila, os núcleos não compartilham nenhuma ligação com outro tipo de núcleo, então são isolados. Entendeu? Então vamos te vai apagar. Para mim, meu diretor, então, meus queridos, o que são purinas e pirimidinas? São bases nitrogenadas. Só que guanina e adenina são um núcleo, 2 núcleos dinucleadas por compartilharem ligações dinucleadas condensadas. Já as pirimidinas ou pirimídicas são núcleos que não compartilham ligação com outro núcleo. Então, são isolados. Transição. Uma purina é quando no material genético é para ter uma guanina, tem o quê? Uma citosina. Então, isso é uma purina por uma pirimidina. Ou pirimidina por uma purina é um tipo de mutação. Pode acontecer o inverso. Aí dá uma intensidade diferente. Transição, tá? Que é entre elas. Aumenta a tela, meu diretor. Nós temos substituição. Dá para ver aí direitinho? O material genético, eu tenho esse aqui, vamos supor, meu diretor, esse DNA aqui, isso aqui é um DNA. Olha a sequência dele. Timina, vou botar aqui em amarelo. Timina, que coisa boa! Aqui. Timina, adenina, citosina. Olha aqui, citosina, adenina, citosina. Bem, aqui está o erro, a substituição. O que aconteceu? Substituiu. Poxa, Jefferson. Substituiu a adenina por uma citosina durante o processo de duplicação. Então, esse material genético alterou um nucleotídeo. E, valina, glicina. Como alterou, deu uma intensidade diferente. Professor, substituição pontual. DNA, o alelo normal e o DNA deletado. Como assim, professor? Citosina, timina, citosina. Citosina, timina, citosina. Deu leucina. Check! Guanina, timina, guanina. Guanina, timina, guanina. Deu match. Valina. Mas olha aqui, a partir daqui, deu caca. Ocorreu o quê? Ocorreu a substituição pontual. Era para ter dado valina, tirosina, prolina, deu leucina. Então, transição, purina por purina, adenina ou guanina foi para citosina e timina nessa alteração. Então, pessoal, cada alteração, por adição, o que aconteceu, professor? O material selvagem, vamos supor, é o material normal. Ocorreu uma inserção, guanina, citosina, uracila, guanina, citosina, uracila. Guanina, citosina, uracila é tudo alanina. Teve uma adição de uma adenina. Logo alterou.
Se é guanina, citosina, uracila, guanina, citosina, uracila da alanina, deu uma serina para inserir somente uma adenina. Alterou tudo, galera. E daqui para lá, ó, na sequência, é muita alteração. Então, isso significa que a sintomatologia, a patologia é muito severa. Então, a gente está, ó, deleção, quando deleta o gene, cada alteração no material genético causa, então, essas alterações de deficiências. E tem os tipos também denominados de aberrações. Na genética, chamadas aberrações, como síndrome de Turner, é sexual, como síndrome os cariótipos, que demonstra mutação monossômica, tá? Quando sumiu o cromossomo Y, só tem um cromossomo X sexual. Tem as mutações de síndrome de Turner e Klinefelter, né? Síndrome de Klinefelter. Tem aí as características estruturais, ocorrência para o diagnóstico, tá? O cariótipo, que já são sexuais. Tem aí as translocações robertsoniana para a síndrome e o mosaicismo da síndrome de trissomia do 21, que é Down. E todas essas síndromes são genômicas, tá bom? Meu diretor, finalizando aqui nossa aula, a gente volta no próximo. Tchau, gente!